Bom, gente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu estou gravando agora quinta de manhã para vocês. Vamos para mais uma aula aqui de tópicos em economia monetária. Agora a gente tem início na disciplina, um novo bloquinho, né? Acho que agora vocês já pegaram o jeito, a gente vai andando de bloquinhos em bloquinhos de temas. A gente teve um bloco grande, né? Relativamente grande histórico, ali crise do subprime, todo aquele resto. Daí tivemos um bloco menorzinho que foi inflação e canais de transmissão da política monetária. E agora as próximas 3 aulas, que é a de hoje, a de terça, que também será gravada, e a de quinta, que vai ser síncrona. Esses 3 é sobre câmbio no Brasil. E depois, daí tem uma pausa para vocês fazerem o trabalho. E depois vamos para um novo bloco, que semestre passado eu fiz só um, talvez eu divida ele em 2 blocos, depende muito. Sobre interações entre a política monetária e a política fiscal no Brasil. Como que a política monetária no Brasil ela tem custos fiscais e também tem uma interação com a dívida pública. Mas para entender melhor o caso do próximo bloco, que na minha opinião é o ponto alto da disciplina, assim, digamos, é o que eu considero mais de relevante que tem para eu ensinar vocês na disciplina, é o bloco seguinte. Mas para entender bem lá, a gente tem que entender bem aqui essa questão do câmbio e também precisava do nosso background histórico que a gente teve lá no início. Então, mesmo que eu não tenha deixado muito claro, né, ou não, acho que eu não avisei muito bem, mas a gente está caminhando nessa direção. Estou gravando de um local meio improvisado, hoje eu estou meio escuro, estou me vendo aqui pequenininho na tela, mas o foco não é a minha imagem, né, são os slides, então acho que não vai ter nenhum problema. Então vamos tentar entender o mercado de câmbio aqui no Brasil. É um tema, assim, ele é bem chato de conseguir entender. E eu, pessoalmente, não estou confortável assim para dizer para vocês que eu entenda a fundo desse assunto hoje. Eu comecei a estudar isso no semestre passado, no semestre retrasado não tinha isso na disciplina, então é um assunto que eu estou estudando há pouco tempo, então estou longe de ser um especialista, estou longe de entender do assunto, mas o pouquinho que eu estou conseguindo aprender eu passo para vocês. Eu prefiro que vocês saibam pouco do que não saibam nada do assunto. Quem quiser ir anotando dúvidas ao longo dessas aulas, a gente pode tirar elas na aula síncrona, semana que vem, mas já adianto, né, que como eu sou novo no assunto, pode ter muitas dúvidas que eu mesmo não saiba responder. Porque eu também, lendo as coisas, eu também fiquei cheio de dúvidas e tem coisas que eu não estou entendendo mesmo. Bom, vou mostrar aqui no início, nos meus primeiros slides, alguns textos que eu li para tentar entender melhor desse assunto e vou colocar todos no sistema para vocês. O primeiro seria a institucionalidade do mercado de câmbio e a política cambial no Brasil. Outro, este livro, isso aqui é um livro do IPEA, da professora Daniela Prates, que é da Unicamp. Ela é muito boa, é uma excelente economista. Hoje ela trabalha na UNCTAD, que é a Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Hoje ela é economista sênior de lá, ela está afastada da Unicamp. E ela escreveu esse livro aqui sobre o regime de câmbio flutuante no Brasil. Esse artigo é de 2014, esse aqui é de 2013 ou 14 também, esse livro, que eu vou usar alguns capítulos. Infelizmente, muitas referências para esse assunto são antigas. Uma outra boa referência é esse texto para a discussão do IPEA, que, se não me engano, é de 2016. E a referência, assim, que todo texto que vocês lerem sobre mercado de câmbio no Brasil vão fazer referência a esse aqui do Márcio Garcia e do Fábio Urban, que é um texto, sim, antigo, ele é de 2004, ou seja, ele já tem quase 20 anos, e ele ainda é a referência no assunto quando se tenta entender os diferentes mercados de câmbio aqui no Brasil, para vocês verem como é um tema que ele está muito carente de literatura, de bons textos e boas referências, para a pessoa conseguir ler e entender bem o funcionamento do mercado de câmbio atualizado, né? Coisas atuais, porque esse texto de 2004 ele é muito bom, ele descreve o mercado com muitos detalhes, mas é 2004, nós estamos em 2021, então ele está já bem velhinho, né? Já passou da hora de ter uma atualização. Eu estou tentando fazer uma com um amigo meu, que ele sim é especialista em mercado de câmbio, mas mesmo ele que é especialista tem coisas que são muito nebulosas
nesse assunto. Boa parte desses textos, eles têm esse aqui, de 2004, ele é totalmente baseado em entrevistas com agentes do mercado cambial. Então, quem que foi entrevistado nesse texto do Garcia e Urban? Eles entrevistaram pessoas do Banco Central, que atuam com a parte de política cambial, gestores de fundos de investimento, pessoas de bancos ou de corretoras de câmbio. Então, eles conversaram com pessoas, seja do lado da regulação ou do lado do mercado mesmo, né, que trabalham com câmbio. O texto, aqui na página anterior, do Pedro Rossi, também é baseado em entrevistas. E nesse texto do Bastos e Fontes, também não é baseado em entrevistas, mas se vocês pegarem para ler, vocês vão ver que tem várias, é quase como se fosse, né, baseado em entrevistas, que ele tem inúmeras notas de rodapé. Em cada nota de rodapé eles dizem: esse ponto a gente agradece ao fulano de tal do Banco Central por explicar para a gente. Esse ponto a gente agradece o ciclano de tal banco privado que explicou como que eles operam. Então, assim, é um assunto muito técnico. Quem entende dos assuntos são as pessoas que estão mexendo na prática. O meio acadêmico, ele não entende muito bem o mercado de câmbio. E as pessoas que entendem é porque conversam muito com pessoas do mercado mesmo, né? Mas tem pouca coisa escrita, pouca coisa boa, assim, que dê para você ler e sair com a sensação de, nossa, agora eu não tenho mais dúvidas sobre o assunto. Bom, feitas essas explicações iniciais, vou botar aqui essa figurinha, faltou a referência, e não é de nenhum dos textos aqui ao lado, ele é de um texto que eu vou colocar também no sistema para vocês, que é justamente desse meu amigo que eu citei antes, o Leandro Vieira, e do Fábio Terra, que é um nome que, se não me engano, eu já citei algumas vezes aqui, que é um grande pesquisador dos temas aqui de política monetária no Brasil. Então, aqui ele está mostrando o básico, assim, da estrutura do nosso mercado de câmbio. Então, eu vou focar, esse quadrinho aqui de cima não me interessa muito, mas quando a gente fala de mercado de câmbio no Brasil, na verdade, ele não é um mercado só, são vários. Então, a gente tem o primeiro, mais básico deles, seria o mercado primário, que é onde passa, digamos assim, o balanço de pagamentos. É onde, quando a gente pensa, entrou dólares no Brasil, a gente exportou muito e entrou capitais no país por conta da exportação. Ou porque o nosso juros está mais alto que o juros externo, entrou capitais de investidores estrangeiros. Esses dólares que entram, entre aspas, no país, e eu já explico por que eu coloquei aspas, esses dólares que entram, eles passam por esse mercado primário. Cada um desses mercados eu vou abrir e explicar com calma já, tá, gente? Isso aqui é só para a gente ter uma visão do todo, para depois a gente ver as partes. Então, o mercado primário é justamente, está no quadrinho abaixo, né, onde está a demanda e a oferta de divisas. É onde, de fato, os brasileiros vão demandar dólar, euro, qualquer outra moeda, e vão ofertar dólar, euro ou qualquer outra moeda depois de ter obtido essa moeda, né? Seja porque exportou para algum país, seja alguém destes países querendo trocar suas moedas por reais para investir em alguma coisa aqui. Então, esse é o mercado primário. Existe o mercado interbancário, que é onde os bancos vão ajustar a sua posição de câmbio. Isso é um termo técnico desta literatura. O que acontece, só para terminar a explicação aqui, dizer que estes dois mercados, o primário e o interbancário, os dois juntos dá para a gente chamar por um outro nome, que seria mercado à vista. É onde o câmbio ele é vendido à vista, ou um outro nome seria o dólar pronto, o mercado de dólar pronto, se a gente estivesse pensando só no dólar. Por que pronto? Porque é um dólar à pronta entrega. Se você compra dólar ou qualquer outra moeda, seja no primário, seja no interbancário, você vai ter essa moeda em até 2 dias úteis. Não chega a ser automático, porque dependendo da situação, pode ser que demore até você conseguir ter acesso aos recursos. Mas é onde você consegue a divisa naquele momento ou num prazo muito curto. Isso é importante diferenciar, porque no de derivativos, que está aqui para o lado, e eu já explico ele, ali é o dólar futuro. Então, ali você compra um contrato de dólar para você, de fato, comprar esses dólares e obtê-los, ou vendê-los, se você estiver vendendo esse contrato futuro, daqui 30 dias, daqui 60 dias, 90 dias, um ano. Então, lá você firma um contrato agora para uma transação que ocorre efetivamente no futuro. No primário e no interbancário,
daí por isso o nome mercado à vista ou pronto, é onde você negocia moedas, né? O dólar, eu vou usar os termos de modo intercambiável aqui, tá, gente? Moeda, divisas, ou dólar, é onde você consegue o dólar para pronta entrega, né? Você vai ter ele no mesmo dia ou em até 2 dias úteis, dependendo do grau de complexidade da transação. A taxa desse dólar aqui, no mercado à vista, é a chamada taxa spot, que é a taxa do dólar presente, digamos assim, ou qualquer outra moeda. É a taxa para aquele dia. Se você for comprar hoje, é esse o dólar que a gente vê na TV, nos sites, nas cotações, é esse o dólar. No de derivativos, o nome da taxa é a taxa futura. Então, é o dólar futuro, o euro futuro, o iene futuro, é assim que funciona. Bom, o que acontece, só para explicar mais brevemente aqui, antes de ir para os pormenores. No primário, por exemplo, os bancos, eles têm clientes que eles vão ou demandar dólares para, por exemplo, o importador, ele quer dólares para ter dólares para comprar coisas lá fora e trazer essas mercadorias para o Brasil. Ou o cliente do banco é um exportador. Então ele vendeu lá fora e ele conseguiu os dólares, mas ele quer transformar esses dólares em reais, porque a receita dele é em dólares, mas a operação econômica dele é em reais, porque ele é um fazendeiro no Mato Grosso, ou seja, no Brasil ele tem que pagar salário em real, comprar produtos em reais, pagar impostos em reais, então ele tem que converter os seus dólares para reais. Quem que esses agentes usualmente usam para conseguir fazer a conversão? Na verdade, não é usualmente, na verdade é obrigatoriamente por lei. Eles vão trocar com bancos. Então, os bancos, para ter relações com os clientes, eles aceitam fazer essas trocas, mas muitas vezes os bancos não querem. Por exemplo, eu sou Bradesco, eu tenho aqui um cliente que é um exportador e ele quer me passar os dólares dele para ter reais. E ele é um cliente meu que não só troca dólares comigo, ele pega empréstimos, ele usa linhas de crédito variadas, quando ele tem sobra de caixa, ele compra meus CDBs. Então, é um cliente que eu quero manter a relação com ele. Então, mesmo que eu, Bradesco, não queira neste momento estar comprado em dólares, eu compro os dólares dele para manter a minha relação enquanto cliente. Eu, Bradesco, depois de ter esses dólares que eu não quero, eu vou tentar passar esses dólares adiante. Eu vou tentar passar para quem? Para outros bancos. Daí, quando eu vou fazer isso, eu vou para o mercado interbancário de câmbio. Tá? Não vamos confundir aqui, porque aqui tem termos que eles vão se confundir com o mercado de reservas bancárias. Lá existe um interbancário também, mas é o interbancário para reservas bancárias, que é aquele dinheiro que os bancos têm em conta no Banco Central. Dinheiro esse em reais, tá? São depósitos em reais. E o termo reservas bancárias vai confundir neste tema aqui de câmbio com as reservas internacionais, que são coisas diferentes, tá? Então, já que eu puxei o assunto, só para eu terminar de explicar. Reservas bancárias é o que a gente viu lá nas primeiras aulas, é o dinheiro que eu acabei de explicar, né? É o dinheiro em conta que os bancos têm no Banco Central, em reais. Reservas internacionais são reservas em outras moedas que o Banco Central tem. Isso aí vai talvez dar alguma confusão ao longo dessas 3 aulas aqui para vocês, mas eu já adianto, né? Para vocês terem em mente que são nomes que vai confundir vocês, tá? Vamos ter em mente essa diferença. Então, voltando ao exemplo, daí o Bradesco trocou dólares por reais com o seu cliente, que queria ter reais, mas tinha dólares, então foi feita a troca. O Bradesco vai passar esses dólares adiante no interbancário. Ele vai tentar ver se ele encontra algum outro banco disposto a ter dólares. E esse é o mercado interbancário, onde os bancos eles vão tentar nivelar suas posições cambiais para ficar no nível que ele, banco, deseja ter de dólares. Então, um banco, por exemplo, eu quero ter 10 milhões de dólares e ele acaba no fim do dia ficando com 8. Ele pensa por algum cálculo contábil, atuarial, financeiro dele que ele precisa ter 10 milhões, ele vai ao interbancário tentar comprar dólares de outros bancos que têm a mentalidade oposta, bancos que querem ter menos dólares na sua carteira. Então é isso o mercado interbancário, e é aqui que o Banco Central entra intervindo. Eu vou explicar mais coisas nesses 2 mercados já,
só para terminar aqui a introdução geral, tem o mercado de derivativos, que é onde ocorre a transação de dólar futuro, ou outras moedas, né, futuras, mas geralmente é sempre o dólar, né, nessas transações. E é aqui que ocorrem o swap cambial do Banco Central, por mais que ele está aparecendo aqui, ele está errado na figurinha, ele é neste quadradinho aqui, né? Então, são os swaps cambiais do Banco Central e os contratos de dólar futuro, que são negociados na Bolsa de Valores. Daí aqui é como eu já falei antes, né? Onde você negocia dólar ou outra moeda para ser comprada ou vendida em uma data futura, não é para agora. Bom, vamos seguindo aqui. Então, isso aqui é só para a gente ver o que a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade nessa aula. Então, vimos aqui o primário, interbancário de derivativos. São os 3 mercados básicos de câmbio. Aqui é uma outra figurinha que vem de um outro texto, que eu também não falei no início, Fernandes. Eu li muita coisa para conseguir entender bem, né, o funcionamento disso. Então, aqui temos as transações do balanço de pagamentos, seja da conta corrente, seja do mercado, do movimento de capitais. Então, é por aqui que os agentes domésticos e os estrangeiros vão transacionar. Os estrangeiros querendo trocar as moedas deles por reais para entrar aqui, ou os dólares deles pelas moedas originais, quando eles querem sair, e os nossos agentes para comprar e vender coisas lá fora. Então, trocar sua receita em dólares por reais, ou trocar seus reais para dólar, para daí poder comprar coisas lá fora e trazer as mercadorias para dentro do país. Esse é o balanço de pagamentos. E é aqui que entra e sai divisas para dentro do país. Esse interbancário, que é o que está mostrando aqui, são aonde os bancos, ou dealers, se a gente quiser usar esse termo, eles vão negociar os dólares que entraram no país pelo mercado primário, ou o estoque de dólar e moedas outras que existe pelo acumulado de saldos do balanço de pagamentos. Tá? Então, aqui são negociadas moedas que já entraram, é algo fora do balanço de pagamentos. Aqui um ponto importante é que muitos autores ressaltam para entender o nosso mercado de câmbio é que o nosso principal traço de institucionalidade é que pouquíssimos agentes podem ter uma conta denominada em moeda estrangeira. Então, por exemplo, se eu tenho uma conta no Nubank, essa minha conta é em reais. O meu saldo está lá em reais. Eu não consigo ter no Nubank ou em qualquer outro banco uma conta com saldo em reais, uma com saldo em dólar, outra com saldo em euro. Isso no Brasil é impossível, exceto por essas exceções. Eu não vou ler essa lista, mas ela é bem relativamente longa, mas são, como o nome diz, exceções. São poucos agentes que podem ter uma conta num banco com o saldo em outra moeda. Né? Os saldos das nossas contas no nosso sistema bancário doméstico são saldos em reais. E, além disso, esses poucos agentes que podem ter contas em outra moeda, eles não podem movimentar essas contas livremente, como nós fazemos com nossas contas em reais. Eles têm limitações para poder movimentar o saldo dessas contas. Então, isso é uma questão que é o seguinte, por que isso é fundamental? Porque, ao contrário do que acontece em outros países, eu que sou pessoa física, eu para operar em dólar, ou eu vou ter que ir para o mercado informal, ou mercado negro, se a gente quiser usar esse termo, ou eu vou operar com dólar físico, né? Eu vou não transacionar saldo em contas, eu vou pegar papel moeda mesmo de dólar, né? E ficar estocando e vendendo. Ou eu abro uma corretora de câmbio, se eu conseguir, mas eu não consigo ter um saldo em câmbio. Né? O máximo que eu consigo fazer é comprar um derivativo, que não é dólar de fato, mas deriva do dólar lá na Bovespa, antiga Bovespa, né? Hoje B3, né? Comprando dólar futuro. Então tem uma limitação muito grande para os agentes domésticos operarem com saldos de outras moedas. Por isso que tudo é aqui intermediado por bancos. E por isso que o mercado interbancário é muito importante. Porque toda vez que eu quero transformar uma receita minha em outra moeda para reais, eu vou ter que usar um banco para fazer a troca. Quando eu quiser ter dólares para ir para fora, eu vou ter que usar um banco para fazer isso. Ou no nosso caso, né, a gente, a pessoa física, vai geralmente para turismo, a gente usa uma corretora de câmbio, porque a gente vai comprar valores
relativamente baixos, né? A gente só vai fazer uma viagenzinha de turismo. A gente não é uma empresa que está importando bilhões de dólares em mercadorias, né? Somos turistas, então a quantidade é irrisória. Daí nós operamos com corretoras. Mas se a gente pensa em agentes econômicos, né, empresas, daí não é por corretora, costuma ser por banco. Então, o mercado primário, como eu já adiantei, é onde passa de fato o que a gente pensa, né? Quando a gente pensa em todo dólar no país, porque exportamos muito, tivemos superávit na balança, na conta corrente, ou entrou capitais. Esses dólares eles entram pelo mercado primário. Como é a entrada dessa divisa? Como é que ela acontece? Deixa eu estou mudando um pouco a ordem dos meus slides aqui. A operação assim prática acontece da seguinte forma: digamos que eu sou um exportador e eu vendi soja para a China. O chinês que me comprou, ele vai me pagar provavelmente em dólar, e esse dólar ele vai depositar em uma conta que eu tenho em algum banco lá fora, porque eu não posso ter uma conta em dólar aqui dentro do país, porque a legislação me proíbe. Então eu vou ter uma conta em dólar lá fora, e esse chinês que me comprou minha soja, ele vai me pagar ele vai depositar na minha conta, ele vai fazer uma transferência bancária, né, da conta dele lá fora para a conta no banco que eu tenho lá fora do país também. Beleza, eu estou com meus dólares fora do país. Como eu passo para cá? Daí eu vou falar com o meu banco, que eu tenho conta aqui dentro do Brasil em reais, e vou dizer, eu tenho esses dólares lá fora, eu quero converter. Como eu vou fazer? Esse meu banco aqui dentro vai dizer, eu tenho um correspondente lá fora, ou, por exemplo, se já é um banco internacional como o Santander. O Santander tem em todos os países. Então, no caso do Santander, é mais fácil, porque tem o Santander Brasil, vai ter o Santander China, vai ter o Santander em tudo que é canto. Então, vamos pegar o Santander para facilitar aqui o exemplo. O Santander vai dizer, você passa o seu saldo em dólar lá fora para o Santander que está lá fora. Você faz uma transferência do dólar da sua conta para dentro do meu banco, só que lá fora. Então, eu transfiro os meus dólares da conta em dólar que eu tenho lá na China para a conta do próprio Santander, que é no exemplo aqui que eu estou dando, né? Eu transfiro, eu faço um Pix, não existe Pix lá fora, né? Mas eu faço uma transferência eletrônica do meu saldo em dólar do meu banco lá de fora para a conta do meu banco doméstico lá fora. Então, há uma transferência de saldo de contas bancárias em dólar fora do país. E, em troca, o meu banco aqui dentro do Brasil deposita na minha conta reais. Então, é assim que acontece a transferência. Quando a gente fala entrou dólar, lógico, tem uma entrada sempre de dólar físico, né? As notinhas de papel de dólar, elas entram fisicamente no país. Só que o grosso das transações bancárias, eu falo isso 1000 vezes sempre, não é mais com papel moeda, é com registros eletrônicos, né? São transferências de depósitos. Então, o dólar que entra hoje no país, a maior parte, ele não entra aqui, até porque ele nem tem uma existência física. Ele é um registro eletrônico. Então, na prática, o que acontece é isso. Eu sou um exportador, eu tenho meu saldo em dólar, eu passo para o banco ou para o correspondente do banco lá fora, e daí ele vai ter um saldo, uma conta em dólares, com mais dólares, porque ele vai ter mais dinheiro, que eu passei para ele, e ele cria um depósito para mim aqui dentro, em reais, correspondente, né, à taxa de câmbio negociada. Então, era o dólar a R$5. Então, cada dólar que eu passei para o banco lá fora vira R$5 na minha conta aqui dentro do Brasil. E é assim que entra, entre aspas, dólares aqui no Brasil. O que aconteceu na prática foi brasileiros ou agentes financeiros domésticos, eles só trocaram saldos em dólar no exterior. Então, o Brasil ganhou dólares com a minha exportação. Nesse momento, um agente brasileiro, eu, exportador, tenho mais saldo em dólar do que eu tinha antes. Então, o Brasil, entre aspas, tem mais saldos em dólares do que antes. Quando eu transfiro esse dólar para o banco, o Brasil não ganhou nem perdeu dólares, porque o que aconteceu foi só uma transferência de mãos. Continuam sendo agentes domésticos, tendo esse saldo em dólar que foi obtido com a exportação. Então, esse é o mercado primário. O contrário seria se eu fosse um importador. Eu tenho uma empresa de importação, eu tenho um saldo na minha conta num banco, aqui dentro do Brasil, em reais.
eu vou e falo para o banco, eu quero ter dólar lá fora para minha operação de importação. Daí o banco debita reais da minha conta e credita dólares para uma conta que eu tenha lá no exterior. Esse crédito de dólar lá fora deu uma transferência de dólar que ele tinha numa conta dele para minha conta. Sai um pouco do saldo dele e entra saldo na minha conta. E é isso uma saída, entre aspas, de dólares. E a mesma coisa quando entra e sai capital estrangeiro. Quando o investidor quer vir para cá, ele tem uma conta no exterior, em dólar ou euro, ou qualquer outra coisa. Ele transfere da conta dele para a conta do banco doméstico lá fora, ou para o correspondente do banco doméstico lá fora. E o banco doméstico aqui dentro cria uma conta, ou deposita na conta desse estrangeiro, reais. É assim que funciona. E quando ele quer sair, ele debita da conta dele em reais aqui dentro e o banco transfere de volta valores em dólar ou euro ou qualquer outra moeda para ele. Essas transações de eu estou vendendo dólar para um banco, eu estou comprando dólar, e as corretoras, quando elas pegam dólares que entraram no país pela via do balanço de pagamentos. Então, as corretoras elas estão mexendo também, no fundo, com posições cambiais de bancos. Então, os bancos, no caso brasileiro, é o que está por trás de todas as operações. Então, todas esses comprei ou vendi dólar, tudo isso passa por um instrumento legal que se chama contrato de câmbio. Esse é um documento pré-pronto que antigamente você tinha que escrever, né, preencher um formulário de papel. Hoje é no sistema eletrônico do Banco Central, ele tem vários itens que se preenche e hoje isso é um contrato de câmbio. Então, toda vez que há uma compra ou venda de dólares ou qualquer outra divisa, os bancos e as partes envolvidas têm que, no sistema do Banco Central, redigir, né, preencher os quadradinhos desse contrato de câmbio que informa ao Banco Central essas transferências todas. O exportador ou importador não preenche nada, né? Na verdade, ele dá os dados e quem faz toda a operação chata de preenchimento é o banco. Então, esses são os contratos de câmbio. Então, o Banco Central, esse é o nome do sistema, né? É o Sisbacen, que é um sistema que serve para um monte de coisa do Banco Central. Daí dentro ele tem um sisteminha câmbio, que é para o preenchimento de contratos de câmbio. E então, tudo que envolve entrada ou saída de dólares, que daí, como eu acabei de explicar, não é uma entrada ou saída, é uma troca, né? É um aumento ou uma diminuição dos saldos bancários em dólar no exterior de residentes. É cheio de termos técnicos, lembra muito contabilidade social. Então, tudo que entra e sai de dólar no país passa por contratos de câmbio. É assim que o Banco Central sabe calcular o balanço de pagamentos do país. Porque no contrato tem que dizer: eu comprei dólar ou eu vendi dólar porque eu exportei mercadorias, porque eu importei mercadorias, porque tem um estrangeiro entrando no país, porque um estrangeiro está saindo, porque um agente doméstico está enviando capitais para o exterior. Então, pelo contrato de câmbio, que o Banco Central sabe identificar e fazer os lançamentos no balanço de pagamentos. É pelo que está preenchido nesse sisteminha que o Banco Central sabe o que está acontecendo. Por isso que um outro nome, um nome técnico, né, para entrada de câmbio no país, ele se chama movimento de câmbio contratado. Por que câmbio contratado? Porque é o câmbio, as divisas, que passaram por contratos de câmbio, que é um instrumento legal, que é por onde o Banco Central sabe o que está acontecendo com os dólares. Não é com os dólares não, né? Com a entrada e saída de divisas do país. Daí tem um outro termo para isso que é fluxo cambial, que é a mesma questão. Se vocês entrarem no sistema de séries temporais do Banco Central, lá nessas estatísticas, vocês vão ver que tem o movimento de câmbio contratado, que é o agregado. Daí vai ter subdivisões, é o câmbio contratado comercial e o financeiro. Daí o comercial é a balança comercial de serviços e o financeiro seria correspondente ao movimento de capitais. Bom, tem exceções a esses contratos de câmbio, porque existem movimentações em outras divisas que não precisa o banco ou o agente informar o Banco Central via esse instrumento chamado contrato de câmbio. E a principal exceção são as chamadas operações de linha.
que são isso? São nossos bancos domésticos pegando dólares ou qualquer outra moeda emprestado lá fora, e daí com isso o banco ele conseguiu aumentar o seu saldo em dólares ou qualquer outra moeda. Enquanto o banco não converter esses dólares para reais, ele não precisa informar o Banco Central. Ele só tem que informar quando ele faz a troca de uma moeda qualquer para a nossa moeda. Então, por isso que isso passa por fora dos contratos de câmbio. Exportações também não vão envolver um contrato de câmbio quando a receita é mantida no exterior. Como assim? Voltando no exemplo lá do exportador de soja. Eu exportei soja, recebi dólares do chinês. E eu deixei o dólar lá. Eu não preciso fazer um contrato de câmbio. Eu só deixo o meu saldo lá fora mesmo. Se eu for informar as autoridades brasileiras por algum motivo, daí isso vai ser lançado no balanço de pagamentos como um crédito na exportação, porque eu de fato exportei, mas é feito um débito na conta financeira do balanço de pagamentos nessa subconta aqui. Outros investimentos brasileiros, empréstimos e financiamentos de curto prazo. E daí a operação mesmo é uma operação de crédito comercial. Ou seja, eu já exportei, eu já recebi, mas eu não transferi ainda para o mercado doméstico. Então, meu saldo eu já adquiri, porque eu exportei, mas está mantido lá fora. Então, esse é o mercado primário, esse é o básico do primário. Existe o interbancário, que eu já expliquei, adiantei o básico dele antes. Então, os bancos é quem pode intermediar toda essa movimentação de divisas dos agentes domésticos ou dos agentes estrangeiros que querem entrar no país. Então, tudo envolve bancos. Os bancos, eles não são só corretoras, né? Eles funcionam como muitas outras coisas, basicamente também dá crédito. Então, eles têm relações com seus clientes que eles pretendem manter. Então, é muito raro um banco chega um cliente e diz, eu quero dólar, ou eu tenho dólar, quero reais. É muito raro o banco dizer, não vou dar, não vou trocar. Porque ele vai estar perdendo o cliente para um outro banco e deixando de ganhar com taxas, né, administrativas e a relação mesmo com o cliente. Então, os bancos eles costumam sempre ser muito passivos, eles fazem o que os clientes precisam para manter o relacionamento com eles. Por conta disso, como eu já expliquei antes, os bancos eles vão muitas vezes ter mais ou menos dólar do que eles gostariam, ou mais ou menos qualquer outra moeda. Então, muitas vezes eles querem, o banco chega ao final do dia e pensa, eu estou com menos saldo em dólar do que eu gostaria de ter, para amanhã eu estar fazendo as minhas operações de câmbio de novo. Ou eu fiquei com dólares a mais, meus clientes me passaram mais dólares do que eu previa. Então, o mercado interbancário é onde os bancos vão depois trocar dólares entre si para ficar com um saldo no nível desejado de cada um deles. Daí, no Brasil, boa parte dessas relações entre os bancos é feita na clearing de câmbio da B3, que seria a... Como é que é o termo em português que eu sempre me esqueço? A Câmara de Compensação de Câmbio na B3, que é a antiga Bovespa. Né? É importante ressaltar que o mercado secundário é um jogo de soma zero. O que isso quer dizer? Os dealers de câmbio, eles estão negociando entre esses saldos em moeda estrangeira que vieram do mercado primário, vieram do balanço de pagamentos. Então, não está aumentando o estoque de moeda estrangeira em posse, né, de agentes domésticos. O comportamento dos bancos neste mercado ele é fundamental porque, por exemplo, e daí lembrando, o interbancário a gente está tratando de estoques. O balanço de pagamentos é um fluxo. O que isso quer dizer? O balanço de pagamentos é o que está entrando e saindo de dólar todo ano, todo mês, enfim, em qualquer período. O estoque é o que está acumulado em todas as contas de residentes no estrangeiro em outras moedas. Então, pode, por exemplo, em um ano, como está aqui em tela no primeiro exemplo, está entrando muito dólares nesse ano, por exemplo, está tendo um boom de commodities, estamos exportando muito, o juros está muito alto, está entrando muito capital para se aproveitar dos nossos juros. E então está entrando muito dólar, mas os bancos querem comprar muitos dólares. Eles também desejam manter dólares. Então,
está entrando dólar, o que aumenta a oferta de dólares, mas está aumentando a demanda por dólares porque os bancos estão disputando essa moeda. Então, se a gente faz um gráfico de oferta e demanda, vai ficar pequeno aqui no canto. Aqui é a oferta de dólar e aqui a demanda. Deixa eu mudar a cor. Então, aumenta a oferta porque está entrando capitais. Então, o dólar tenderia a cair, se apreciar. Ele sai dos R$6 que ele está hoje para 5. Mas se os bancos querem comprar muito dólar, aqui a linha ficou horrível. E eu dei uma exagerada no aumento da demanda. Mas se os bancos disputam muito intensamente esses dólares, a tendência é que o preço do dólar suba. Como assim? Deixa eu voltar algumas casas aqui. O banco, quando ele vai dizer para o seu cliente, eu estou te cobrando tal taxa de câmbio para converter de real para dólar, de dólar para real. De onde o banco tira esse valor? Ele chuta? Não, ele vai estar olhando para o que ele e os outros bancos estão fazendo no interbancário. Porque é onde o banco depois ele vai adquirir dólar, se ele tiver com dólar a menos do que ele quer, ou se desfazer dos dólares, se ele tiver com dólar a mais do que ele quer. Então, se no interbancário os bancos como um todo estão disputando os dólares que estão entrando via balanço de pagamentos, e essa disputa é muito acirrada, é um aumento grande na demanda. Então, um banco, por exemplo, o Banco A tem muito cliente exportador. Ele está pegando muito dólar. Ele quer se desfazer desses dólares. Seria um aumento na oferta de dólares. Mas o Banco B e o Banco C querem muito esses dólares. E os dois vão ficar disputando um com o outro para ver quem compra os dólares em excesso do Banco A. O Banco A vai estar vendo isso e vai estar dizendo: eu estou vendendo mais caro para os outros bancos. Então, eu posso cobrar mais caro do meu cliente quando eu transformar em dólares também. Quando eu fizer a transação de real para dólar com os clientes do mercado primário. Então, o comportamento dos bancos no interbancário também é muito importante. Porque muitas vezes eles podem estar com os bancos em conjunto, né, tendo um comportamento que joga a taxa de câmbio na direção oposta do fluxo de câmbio que entra pelo balanço de pagamentos. Bom, aqui para a gente ver a operação, assim, um fluxo, né, mais na prática de como que essas divisas são trocadas no interbancário. Então, por exemplo, o Banco B, ele tem dólares, porque um cliente dele é exportador, e esse cliente passou dólar para o Banco B e o Banco B deu reais para o seu cliente. Uma forma de o Banco A passar esses dólares, de o Banco B, perdão, passar esses dólares para o Banco A e o Banco A pagar em reais para o Banco B é o seguinte: o Banco B, que ele tem esses dólares lá fora, ele vai pedir para transferir esse saldo dele para a conta do Banco A, lá fora também. Quando o Banco A vê que caiu o dinheiro na conta dele lá fora, ele vai dizer para o Banco Central: Banco Central, transfira minhas reservas, as reservas bancárias. Daí que eu falei que pode começar a confundir. O Banco A fala: Banco Central, eu tenho milhões de reais na minha conta aí em você, no Banco Central. Passa um tantinho disso para o Banco B para mim, por favor. O Banco Central vai dizer: eu estou passando por quê? Por que você está transferindo reservas bancárias para o B? Daí o Banco A vai dizer: porque ele me vendeu dólares, então vai ter um contrato de câmbio e isso vai ser avisado ao Banco Central, né, o movimento. Então é assim que faz. O Banco A passa para o B reais, no formato reservas bancárias, e o B passa dólar para o A, nas contas que eles têm lá fora. Esses termos aqui, gente, é só o seguinte: book transfer é a transferência só dentro dos livros contábeis de um banco no exterior, no caso em que o Banco B e o Banco A no exterior têm conta no mesmo banco. Então, é só uma transferência interna. O Fedwire e o Chip são dois sistemas de transferências de reservas do Fed. Ele tem mais de um sistema para fazer isso, eu não sei bem por quê. Aqui no Brasil é um sistema só, que é o STR, que é o Sistema de Transferência de Reservas. Agora, o básico de como os bancos trocam dólares entre si é pela clearing de câmbio. Aqui está BMF porque o artigo é antigo, hoje é a B3.
Então, é a mesma situação. A questão é que o banco B, ao invés de passar direto para a conta do banco A, ele passa para a conta da B3. E a B3 passa o dólar para a conta do banco A. E o banco A, quando passa reais, no formato reservas para o banco B, ele faz isso depois que a clearing de câmbio avisou ao Banco Central que a transferência em dólar aconteceu. Por que isso? Por que botar um intermediário ali no meio? Porque ao longo de um dia, a lógica aqui, para quem fez monetária comigo, a lógica é bem parecida com aquele exemplo que eu dou lá no começo da matéria de monetária, de o porquê que é importante ter uma câmara de compensação, ou uma clearing house. Pode ser que esse banco B ele esteja agora de manhã vendendo dólares, mas à tarde ele vai estar precisando comprar. Mesma coisa o banco A. Mesma coisa para os bancos C, D, E, F, G, H. Então, o que a BMF, antigamente, né, hoje B3, faz é as transferências de dólares são entradas e saídas não de um banco para o outro, mas das contas desses bancos para a conta da B3, que ela tem em um banco lá em Nova York. Ela tem mais de uma conta, na verdade. E ao fim do dia, a B3 só pede para os bancos transferirem reservas no formato líquido. Então, por exemplo, o banco A, ele uma hora comprou dólar de um banco, depois ele vendeu o dólar para outro, e com isso teria saído reserva dele, depois entrado mais um pouco de reserva. Então, por exemplo, saiu 50 de reservas, na operação oposta entrou 40. Poderia ter saído só 10 milhões ou milhares de reais de suas reservas. O que a BMF faz é organizar as transações para ter um fluxo menor de transações, tanto em saldos em dólar lá fora, quanto em reais no formato reservas bancárias aqui dentro. Bom, e para finalizar a aula, estamos chegando no fim, tem o mercado de derivativos. Então, aqui nesses derivativos são basicamente contratos de dólar futuro. Então, por exemplo, é um dólar que se eu estou comprando ele, eu vou comprar ele efetivamente daqui 30 dias, daqui um ano, ou vender ele daqui um certo ponto. E os swaps de dólar, dólar contra outras moedas, aliás, dólar contra taxas de juros, mas isso a gente vai ver na aula que vem, que é a de swaps. E aqui é uma característica própria do nosso mercado de câmbio, que o nosso mercado de câmbio futuro ele é muito maior que o mercado de câmbio à vista, que é o contrário do que acontece na maioria dos outros países, onde o mercado de câmbio à vista é muito maior do que o futuro. Por que que aqui o mercado de câmbio futuro é muito maior? Primeiro, porque qualquer pessoa pode entrar no mercado futuro. Você tendo conta numa corretora e atingindo os níveis mínimos ali de depósito de garantia, você, pessoa física, pode mexer com contratos de câmbio futuro. Mas você não pode ter uma conta em dólar no país. Por conta disso, muitos agentes podem participar do mercado de câmbio futuro. Poucos podem estar presentes no mercado de câmbio à vista. Então, esse é um dos motivos. E o outro, que é o que facilita, é que esse é um mercado futuro que ele é de um tipo non-deliverable, ou seja, ele é de não entrega. Então, não, no fim das contas, eu comprei um contrato futuro de dólar, mas no fim dele eu não vou pegar dólar, um saldo em dólar fora do país, por exemplo. A gente vai estar só trocando reais, só que esses reais se movimentam de acordo com a taxa de câmbio. Então, uma compra de dólar futuro não é que daqui 30 dias eu vou comprar 1 milhão de dólares. Não, e alguém vai me vender 1 milhão de dólares. Eu vou transferir reais para essa pessoa, equivalente ao volume contratado e a taxa de câmbio que a gente negociou. Então, eu transfiro reais para essa pessoa e ela vai me transferir também o equivalente daí para depois eu trocar em dólar. É meio confuso, mas é assim que funciona. É o contrário do que acontece, por exemplo, com contratos futuros de soja, de milho, que esse de soja e milho, se você fica numa posição comprada em aberto, você vai receber milho de verdade em algum lugar. É óbvio que os agentes prestam atenção para não passar por isso. E além disso, o nosso mercado de câmbio futuro ele é uma proxy
para investidores globais que operam em outras moedas que são correlacionadas com a nossa, mas que não possuem mercados amplos e líquidos como o nosso, como a lira turca, o rende sul-africano. Eles vêm operar e fazer hedge aqui, porque é um mercado grande. Eles não vão operar lá na Turquia ou na África do Sul, porque são mercados menores, com menos liquidez. Bom, né, que eu só quero explicar a arbitragem entre o dólar spot e futuro para encerrar a aula. O que é arbitragem? A arbitragem eu estou olhando dois mercados e eu estou vendo que se eu compro em um e vendo no outro, eu vou lucrar, porque tem uma diferença de preço entre dois mercados. Então, por exemplo, eu quero ter dólares numa data futura, T mais um. Como que eu posso ter esses dólares? Eu posso fazer um contrato de câmbio a termo, que é um contrato de câmbio futuro, me obrigando a comprar e obrigando, amarrando a outra ponta, né? Obrigando alguém a me vender dólar em T mais um. Desse caso, lá em T mais um, eu vou ter que obrigatoriamente comprar dólar de alguém que obrigatoriamente vai me vender esse dólar. E o custo aqui ficou F, é uma letra F qualquer, um valor qualquer. No presente, o custo dessa operação seria o valor presente de F. Por quê? Porque eu estou comprando isso no futuro, daqui a um ano, por exemplo. Então, hoje eu não estou gastando nada, daqui a um ano eu vou gastar. Quantos que vale R$1 daqui a um ano hoje? Eu tenho que descontar esse R$1 com uma taxa de juros, é matemática financeira, né? Trazer valor presente, eu pego uma taxa de juros, qualquer, geralmente é Selic ou DI, para trazer valor presente. Isso é um modo de eu ter dólar daqui a um ano, ou em T mais um. O outro jeito é eu comprar hoje e ficar segurando até daqui a um ano. Dá no mesmo. Né? Daqui a um ano eu terei o dólar. A questão é quando eu compro o dólar. Eu compro ele hoje, fico segurando até quando eu quero, ou só compro lá na data que eu quero? Daí existe uma condição para dizer qual das duas coisas eu faço, que é a condição de não arbitragem. Que é quando a condição de não arbitragem é quando tanto faz eu comprar em T mais um ou comprar em T e segurar até T mais um. Essa condição é quando o valor presente do contrato futuro é igual ao valor do dólar hoje, capitalizado até daqui a um ano, ou até T mais um, descontando, lógico, a diferença de custos e benefícios, caso seja, né, caso tenha custos e benefícios. Então vamos pegar um exemplo prático para ficar menos abstrato. Digamos que o dólar, o sonho, né? No texto aí, no caso, dava para usar o exemplo com dólar a R$2. Hoje a gente tá risada, né, desse valor. Então, digamos aí, o dólar está a R$2 e os juros Selic, ou taxa DI, está em 10% ao ano. Ou seja, R$2 hoje vira 2,20 daqui a um ano. Porque se eu aplico ele vai render 10%, ele vai virar 2,20. Se eu pego R$2 emprestado, eu vou ter que devolver 2,20, porque a taxa de juros está em 10%. Ou seja, a condição de não arbitragem me diz que o dólar presente sendo R$2 e o dólar futuro sendo 2,20, tanto faz eu comprar só lá em T mais um, quer dizer, comprar hoje um contrato futuro para T mais um em 2,20 ou hoje em 2. Mas e se o dólar futuro está diferente de 2,20? O que acontece? Então, por exemplo, hoje o dólar está R$2 e a taxa de juros está em 10%. Mas o dólar futuro, ou seja, um contrato no qual alguém fica obrigado a me vender e eu obrigado a comprar dólar a R$2,30, o que um arbitrador vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, o que ele pode fazer? Eu vou pegar R$2 milhões emprestado, daí como a taxa de juros é 10%, eu vou ter que devolver R$2.200.000 daqui a um ano. Mas eu pego esses R$2 milhões hoje, como a taxa de dólar está R$2, redondinho, esses R$2 milhões, eu consigo ter $1 milhão e eu converto esses R$2 milhões que eu acabei de pegar emprestado para $1 milhão no mercado à vista. Ao mesmo tempo que eu faço isso, eu vou vender um contrato a termo de um ano, ou seja, um contrato futuro de dólar, que me obriga a vender e obriga alguém a comprar de mim, dólar a 2,30.
Então, essa é a taxa de câmbio corrente do dólar futuro nesse mesmo dia que o dólar presente está R$2. Depois de um ano, o que eu tenho que fazer? Esses R$2 milhões que eu peguei emprestado, eu tenho que devolver com juros. Eu vou ter que devolver quanto? 2.200.000. Por quê? Porque a taxa de juros é 10%. Quando eu for vender esse meu $1 milhão a R$2,30, e tem alguém que vai comprar de mim nessa data daqui a um ano, porque a gente assinou um contrato de câmbio futuro, eu vou receber quantos reais pelo meu $1 milhão? Eu vou receber 2.300.000. Eu vou ter que pagar para o banco do meu empréstimo 2.200.000. Então, eu lucrei 100.000, sem risco e sem capital inicial. Então, recapitulando, bem rapidinho. Peguei 2 milhões emprestado, comprei com esses R$2 milhões, $1 milhão, e ao mesmo tempo eu vendi hoje um contrato futuro para daqui a um ano, com uma taxa de câmbio de 2,30. Por que 2,30? Foi eu que escolhi? Não, é a taxa que está no mercado. Com isso, daqui a um ano, alguém vai ser obrigado a comprar de mim meu $1 milhão a uma taxa de R$2,30, que vai me dar R$2.300.000. Quando eu devolver para o banco o empréstimo que eu peguei, eu tenho que devolver R$2.200.000. Eu lucrei 100.000, sem esforço. Quando muitos agentes vê essa oportunidade de arbitragem, muita gente vai estar pegando emprestado e vendendo dólar futuro. Como é muita gente vendendo dólar futuro, muita gente vendendo alguma coisa, o preço dessa alguma coisa cai. Então o dólar futuro vai caindo de 2,30, vai para 2,29, 2,28, vai parar de cair no 2,20, que é o ponto onde não vale mais a pena fazer a operação de arbitragem, e daí para de existir essa pressão pelo excesso de ofertas, né, de venda de dólar futuro. O exemplo ao contrário é se o dólar futuro tiver a 2,10, ou seja, a condição de não arbitragem é amarrando o dólar de hoje a 2 e o futuro a 2,20. O primeiro exemplo ele estava a 2,30, agora ele é 2,10. Daí nesse caso um agente que já tem $1 milhão, ele vende esses dólares no mercado à vista a R$2, vai ganhar R$2 milhões, ele aplica esse dinheiro em juros ao longo de um ano, ao fim de um ano ele recebe juros de 10%, ou seja, ele recebe R$2.200.000, e ele vai recomprar os dólares à vista, lá no futuro. No mesmo momento em que ele vendeu esses dólares no mercado à vista, né, hoje, ele já faz aqui uma operação de venda de dólares. Aliás, ele compra, né, um contrato de câmbio a termo, um contrato de câmbio futuro. Então, ele vende dólar à vista e compra, faz um contrato de compra de dólar futuro nesse preço, que é o preço do mercado, a 2,10. Então, ao fim dessa operação, que ele fez tudo no dia de hoje, ele vendeu o dólar à vista e já entrou comprado num contrato de câmbio futuro. Então, daqui a um ano, ele vai recomprar o seu $1 milhão gastando R$2.100.000. Ele lucrou R$100.000 nessa diferença aqui, nessa operação. Quando muitos agentes vê que isso é possível ser feito, muita gente vai estar vendendo à vista e comprando dólar futuro. Muita gente querendo comprar o dólar futuro vai fazer com que o preço dele suba. Daí vai sair de 2,10 e esse dólar ele vai encarecendo para 2,11, 2,12, 2,13, até chegar no 2,20, que é o ponto da condição de não arbitragem, que é quando o dólar hoje e o dólar futuro dá na mesma, porque se eu pego reais e aplico, ou pego emprestado e tenho que pagar os juros depois, né, a minha curva de rendimento dá no mesmo ponto. Essa questão da arbitragem vai ser importante depois para a gente entender as dinâmicas que o Banco Central faz com o swap cambial e tudo mais, mas isso é numa aula futura, na próxima aula que a gente vai falar de política cambial. Hoje eu só queria dar aqui os rudimentos mesmo do mercado de câmbio para vocês. Espero que tenham gostado da aula e a gente se vê na terça-feira de modo gravado novamente. E é isso, gente. Até a próxima.